A justiça é injusta. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre por que a justiça estatal sempre é injusta e como o Estado não consegue alcançar a justiça. Vamos começar de uma coisa simples. O Estado é ilegítimo. Eu já expliquei em vídeos anteriores, mas deixe-me resumir um pouco. O Estado é ilegítimo porque, para sua existência, ele pratica violência contra as pessoas. E ele não é uma instituição que é consentida por todos os seus participantes. Então, tem pessoas que são obrigadas a fazer parte do Estado, no sentido de pagar tributos e estar sujeito às leis do Estado. E vamos falar um pouco mais sobre as leis do Estado. O Estado, ao criar leis, ele não visa trazer a justiça. Por mais que uma pessoa ou outra dentro do corpo estatal vise trazer algum tipo de justiça, é impossível que o Estado alcance isso. Por quê? Porque o Estado em si é ilegítimo. E por ele ser ilegítimo, ele não pode produzir justiça. Se o Estado, por exemplo, rouba o seu dinheiro com impostos, não faz sentido que ele consiga criar uma lei que puna quem rouba. Senão ele teria que se punir. E se ele se punisse, ele não estaria roubando. E se ele não roubasse, ele não teria força, porque ele não teria dinheiro roubado para poder se punir. Enfim, tem essas questões de questões paradoxais, mas isso não é o ponto principal desse vídeo. O ponto principal desse vídeo é que o Estado, em sua grande construção, em sua grande lavagem cerebral que ele cria nas pessoas de justiça, acaba fazendo com que elas acreditem que, por estar escrito na lei, aquilo é certo. E eu vejo muitas vezes discussões nesse sentido, em que eu tô, sei lá, no carro com a minha família, ou tô aqui em casa e tô conversando com eles, e eles não conseguem perceber a diferença entre o que é um crime de verdade e o que é crime na lei do Brasil, entendeu? Eles acreditam que, de alguma forma, se está na lei, aquilo é justo. O que não é verdade e o que nunca vai ser verdade. Primeiro, no momento da criação da lei, quem cria não é o povo. Primeiro ponto. Quem cria não é o povo. Quem cria é uma pessoa específica, um grupo de pessoas específicas que, entre aspas, são escolhidas pelo povo. Entre aspas, são escolhidas pelo povo porque o povo não tem o direito de escolher não ter um representante e não tem o direito de escolher não participar das leis, ou seja, não está sujeita a elas. Então, o que acontece é que o Estado nos obriga a escolher entre um ou outro, e aí as pessoas escolhem um em detrimento de outro, e esse cria uma lei. A partir do momento que este cria uma lei, a lei está em vigor, ela é votada e aí ela entra em vigor. E quando a lei entra em vigor, ela foi criada por questões subjetivas de pessoas específicas. Ela não é regulada por nenhum mecanismo de mercado, ela não está em um mecanismo de uma cidade privada em que as pessoas podem sair e ir para outras cidades que elas gostam mais e que elas veem que as leis fazem mais sentido para elas. E, enfim, o que vai acontecer é que as leis são injustas, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Qualitativamente era o único ponto em que o Estado poderia acertar, mas nem nisso ele acerta. Quantitativamente, como não tem um mecanismo de mercado, você não tem como quantificar exatamente quanto tempo de prisão ou qual punição deve ser dada para pessoas que cometem crimes específicos, como, por exemplo, roubo, assassinato, outros crimes diversos. Roubo, assassinato, que são os crimes principais, destruição de patrimônio, furtos, sequestros, ameaças, crimes. Não tem como o Estado definir quanto tempo de prisão, ou qual a punição, ou quanto deve ser punido alguém por algo, porque todos os critérios que o Estado utilizar para construir isso são critérios subjetivos, porque não foi perguntado a todas as pessoas que fazem parte do corpo do Estado qual a punição elas acham adequadas, porque além disso ser impossível de se perguntar, a opinião das pessoas muda com o tempo. Então, a única forma de fazer punições justas seria com mecanismos de mercado, em que existem cidades privadas
e as pessoas que são donas dessas cidades privadas constroem as leis. E aí, se as pessoas que estão lá não gostam das leis, elas saem da cidade e vão para outra. Então, seria o único mecanismo de construir leis justas. Então, via de regra, as leis são injustas. Eu estava falando aqui do ponto de vista quantitativo, que é mais fácil, e também tem um ponto de vista qualitativo. No primeiro vídeo do meu canal, eu falei um pouco sobre direito e propriedade intelectual. É uma coisa que eu vou falar um pouco aqui, vou acabar esbarrando nesse conceito, porque existem crimes que não têm vítima. E se não tem vítima, não são crimes de verdade. Todos os crimes verdadeiros são contra a propriedade de alguém. Se não é algo, na verdade, contra a propriedade de alguém, ele não é um crime objetivamente, porque ele não está causando dano a ninguém. Então, crimes como tráfico de qualquer coisa, exceto se você está destruindo propriedade, ou se você está roubando propriedade para transferir, ou se você está sequestrando pessoas para vender elas. Exceto nesses casos, vender qualquer bem, qualquer produto não é um crime. Não é um crime de verdade. Então, tráfico não é um crime de verdade. Na verdade, é melhor definir como um crime sem vítima. É melhor. Tráfico é um crime sem vítima. Deixa eu ver mais crimes sem vítima. Tem tráfico, tem plágio. Plágio é um crime sem vítima. Ninguém consegue ser dono de ideias, porque elas podem ser replicadas infinitamente. Eu poderia explicar aqui novamente sobre as questões da propriedade intelectual, mas o primeiro vídeo do meu canal fala sobre isso, em que eu faço um react. Vocês podem ir lá ver se tiverem dúvidas ou quiserem saber mais sobre. Mas enfim, tem questões de propriedade intelectual, tem questões de... tem crimes sem vítimas também no trânsito, como por exemplo, quando você dirige bêbado. Você não está cometendo nenhum crime com vítima. É um crime falso, ele não existe de verdade. O que você está fazendo é tão somente correr um risco. E todas as ações correm um risco. E você punir pessoas por correrem risco é injusto. Você tem que punir pessoas quando elas ameaçam fazer algo que vai destruir propriedade ou quando elas destroem propriedade. São os únicos dois casos em que faz sentido, em que é eticamente derivável que você está cometendo um crime, que você está errando do ponto de vista ético. Mas então, voltando, tem questões desses crimes, tem questões desses crimes sem vítima e tem também questões da dificuldade de atribuir uma pena e atribuir uma penalidade justa. E todas as coisas não conseguem ser resolvidas. Não é como se o Estado, se fosse feito por pessoas boas, ele conseguiria. O problema são que os políticos, os juízes e tal gente é ruim e que isso é o problema. Não, o problema não é esse. O problema não são as pessoas que estão lá. O problema é existir o Estado e ele estar lá e as pessoas estarem lá. O problema não está nas pessoas especificamente, mas está no corpo do Estado, que ele não consegue fazer isso. Porque independente das pessoas que estiverem lá, elas não têm acesso às informações das opiniões de todas as pessoas em todos os momentos do tempo. Então elas não conseguem atribuir uma pena justa ou nada próximo disso. Então sempre que você fizer um movimento para mudar uma pena de uma coisa para outra, você não vai estar se aproximando da justiça. Você vai estar sempre caminhando para um lugar diferente. Mas não necessariamente existem países com leis melhores e países com leis piores no sentido de serem mais justas ou menos justas. O que acontece é que tem países em que você vai conseguir fazer determinadas coisas, tem países que você não vai conseguir fazer determinadas coisas. É simples. E nenhum deles alcança sequer um nível básico de justiça, porque isso é impossível no corpo estatal. Por questões que eu já descrevi agora há pouco. Então, o que precisa se saber é que sempre que o Estado tenta criar justiça, ele não cria justiça, ele vai criar injustiça. E é impossível para o Estado construir qualquer coisa justa, tanto no direito, quanto nas questões de intervenções estatais, quanto nas questões de políticas fiscais, quanto nas questões de políticas internacionais, quanto nas questões de guerras, conflitos. Em qualquer questão, em qualquer ação estatal, por ele ser naturalmente e a priori ilegítimo,
ele de forma alguma consegue alcançar algum tipo de justiça. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. O Estado não é justo, a justiça é injusta. E era isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Amanhã eu volto de novo e vou falar, não sei, talvez da Selic, que está em 15%. Não sei se eu vou fazer um vídeo sobre coisas atuais. Eu acho que perde um pouco a graça do canal, que é ser essa coisa meio atemporal. Para, sei lá, meus filhos ouvirem o que eu estou falando daqui a 15, 20 anos e falar, nossa, que legal que meu pai estava falando. Enfim, eu estou brisando, eu sempre briso no final do vídeo, porque é legal ter com quem conversar essas questões sem que eu entre em debates que vão demorar horas para tentar provar pontos. Porque as pessoas, sempre que eu tento debater com as pessoas, acontece que elas me interrompem bastante. Em geral, elas me interrompem bastante, com algumas exceções. Mas, enfim, foi muito legal. Tá sendo muito legal esse canal. Mas é isso, amanhã eu volto com outro vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau.